Band FM. Quem ama não esquece. Dizem que felicidade completa não existe e que apenas vivemos de momentos felizes. Eu acredito nisso, porque percebo claramente que a minha vida é feita de momentos. Momentos de alegria, momentos de reflexão, de prazer, de dúvidas. Só uma coisa que nunca foi dúvida para mim: o meu desejo de ser mãe. Eu sempre quis isso. Ter um filho para mim era tão importante que eu cheguei a terminar um namoro de 5 anos pelo fato desse meu ex-namorado na época não compartilhar dessa vontade comigo. Fiquei um tempo sozinha e depois de quase 2 anos conheci o Aloísio. Nos apaixonamos completamente e tínhamos muitos planos. Inclusive ser pai também fazia parte dos planos do Aloísio. E isso fez com que eu ficasse caída de amor por ele. E esse amor nos levou ao altar. Como na maioria dos relacionamentos, no começo do nosso casamento, tudo era maravilhoso. Mas não demorou muito para que eu começasse a perceber que o Aloísio queria continuar levando uma vida de solteiro. Não tinha hora para chegar em casa. Quase todos os dias ele tinha um compromisso com os amigos, não gostava de dar satisfação. E sempre que eu perguntava ou cobrava alguma coisa, eu era a esposa chata. Bernadette, você faz pergunta demais. A gente se casou, mas a gente não tá grudado. Antes de te conhecer, eu já conhecia outras pessoas. Eu sei disso. Então, não é porque agora eu sou um homem casado que eu tenho que deixar de lado todo mundo que eu já conhecia. Você precisa entender isso. Eu tentava entender e continuava sendo a esposa exemplar. Cuidava dele, cuidava da casa, preparava as comidas que o Aloísio mais gostava e me esforçava ao máximo para que ele não tivesse nenhum motivo para reclamar de mim. Na minha cabeça, quanto mais perfeita eu fosse, mais ele teria motivos para ficar pertinho de mim. Isso era o que eu achava. Mas eu estava completamente enganada. O Aloísio passou a chegar em casa cada vez mais tarde. E nem os meus telefonemas ele atendia. Eu ficava tão chateada. Era uma mistura de tristeza com decepção e preocupação também. Enquanto ele não chegava, eu não conseguia dormir. Ficava lá, com os olhos arregalados, pensando no que poderia estar acontecendo com ele. Saía no quintal de madrugada, embaixo do sereno, e ficava com o queixo debruçado assim no portão, olhando para a rua, na esperança de que fosse vê-lo chegar. Quando eu me cansava de ficar no sereno esperando por ele, eu voltava, caminhando por aquele quintal enorme, e entrava em casa, muitas vezes com os olhos inchados de tanto chorar. Apesar da minha tristeza, quando o Aloísio chegava a altas horas da madrugada, eu ainda ia para o fogão para esquentar a comida para ele. E na maioria das vezes, quando eu ia chamá-lo para comer, ele já estava caído no sofá, com a roupa do corpo, roncando tanto, com um sono tão pesado que nada, nenhum barulho, conseguia fazer com que ele acordasse. E assim, deixava as panelas e a comida quente lá em cima do fogão e ia para o nosso quarto, me deitar sozinha, naquela cama enorme, fria e vazia, enquanto ele amanhecia no sofá. Apesar de tudo isso, eu não queria me separar do Aloísio porque eu o amava. E cheguei à conclusão que a única maneira de acabar com a minha solidão, a única forma de preencher aquele vazio que eu sentia quando ele não estava em casa, era uma só: ter um filho. Eu, que sempre tive vontade de ser mãe, diante desse comportamento do Aloísio, percebi que essa vontade ficou ainda maior. E eu fui falar com ele a respeito desse assunto.
filho agora, Bernadette? Por que não? Quando a gente namorava, você compartilhava dessa vontade comigo. Você também dizia que queria ser pai. Você se esqueceu? Não me esqueci. É que se a gente tiver um filho agora, vai acabar toda a nossa liberdade. Eu acho que dá pra esperar mais um pouco. Nossa, liberdade? Mas que liberdade, Aloísio? Quem tem liberdade aqui é você. Porque você se casou comigo, mas continua levando uma vida de homem solteiro. Eu não aguento mais ficar sozinha, você entendeu? Eu preciso de alguém pra me fazer companhia. Eu quero ser mãe, eu quero ter um filho. Não quero mais falar nesse assunto, viu? Pelo menos por enquanto. Outro dia a gente conversa. Eu não me conformava com essa frieza do Aloísio. Ele chegou a gritar comigo. Eu fiquei tão chateada que, mesmo chorando, eu resolvi sair pra dar uma volta. Fui para casa dos meus pais. Eu precisava espairecer um pouco. Mas para chegar até a casa dos meus pais, obrigatoriamente eu teria de passar em frente à casa do Edu. Não sei se por coincidência ou não, coisa do destino, sei lá. Mas quando eu fui chegando perto da casa do Eduardo, meu ex-namorado, eu vi que ele estava do lado de fora, lavando o carro. Eu não sei explicar, mas me deu uma tremedeira. Eu até diminuí a velocidade do meu andar. Ele estava lindo, de shorts, sem camisa e descalço. Assim que ele me viu passar, me deu um oi. Mexeu comigo e percebeu que eu não estava bem. Muito sedutor e ao mesmo tempo extremamente carinhoso, o Edu me olhou dos pés à cabeça e só me disse o seguinte: entra aqui em casa agora, que eu vou te fazer sorrir. Entendi tudo. É claro que o meu ex-namorado estava me fazendo um convite. Ele estava sozinho. Eu entrei. E depois de alguns beijos, você pode imaginar o que aconteceu, né? Há muito tempo eu não era beijada e acariciada daquele jeito. Ele elogiou meu cheiro, meu corpo, meu cabelo, prestou atenção em mim. Realmente, o Eduardo conseguiu me fazer sorrir. Foi maravilhoso. Mas foi apenas um momento e só, tudo muito casual. Nos despedimos e eu continuei a minha vida. Mas depois de alguns dias, toda aquela sensação deliciosa que o Edu havia me provocado se transformou em preocupação. Eu descobri que eu estava grávida. Isso era tudo que eu mais queria. Uma gravidez deveria ser motivo de felicidade para mim. O problema é que o filho que eu estava esperando não era do meu marido. Era do Edu, meu ex-namorado. Quando eu descobri, eu estava de 3 semanas mais ou menos. E o meu marido e eu não tínhamos assim um envolvimento mais íntimo há mais de um mês. Me deu um desespero danado, eu não sabia o que fazer. Mas eu não tinha outra saída a não ser contar tudo para o Aloísio, para o meu marido. Porque afinal de contas, ele também tinha culpa nessa história. Porque se ele ficasse em casa, se ele me desse atenção, se ele me elogiasse, se ele estivesse levando ao meu lado uma vida de casado, isso não teria acontecido. Eu sabia que eu estava errada. Mas o comportamento do meu marido me levou a cometer esse erro. Eu fiquei me lembrando de todas as vezes que ele me deixou sozinha, das madrugadas que eu ficava no portão esperando por ele, da comida que eu preparava e ele nem comia. Porque quando chegava em casa ele só pensava em dormir. E me lembrei também da tarde de amor que eu tive com Edu, meu ex-namorado. Foi uma confusão, foi uma tortura. Minha cabeça ficou absolutamente atrapalhada. Fiquei dias e noites pensando nisso. E imaginando qual seria a reação do meu marido quando ele soubesse que eu estava grávida. Já que ele não queria um filho, ainda mais se soubesse que era de outro homem. Pensei muito e decidi contar toda a verdade, mesmo sabendo que essa revelação poderia marcar o fim do meu casamento com o Aloísio. E a reação dele... Grávida? Você vai ter um filho nosso?
Então, Aloísio, esse filho que você está dizendo que é nosso... Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Um filho. Eu preciso falar. Não era tudo que você queria. Essa notícia é maravilhosa. Eu não queria um filho tão já, mas quem sabe por ele eu consiga ficar mais em casa. Não, Aloísio, presta atenção, escuta. Não, o que eu tenho Bernadette, te falar, eu não quero Aloísio, escutar por mais favor. nada. Eu só quero comemorar a chegada desse bebê. E se até agora eu falhei como marido, eu te prometo que como pai, eu não vou te decepcionar. Você vai ver. Eu tentei. Eu juro que eu tentei contar a verdade para Aloísio. Mas diante da reação, da empolgação dele, eu não consegui, ele nem me deixava falar. A euforia dele era tanta que o Aloísio chegou a beijar os meus pés em forma de agradecimento. Ele parecia um outro homem. Esteve ao meu lado em todos os instantes da minha gravidez. E realmente cumpriu o que prometeu. Depois que o Henrique nasceu, o meu marido se transformou em um paizão. O Henrique é a alegria da vida dele. Eu confesso que eu olho para o meu filho e vejo nele o rosto do Edu, meu ex-namorado. Eles são muito parecidos. Mas como o meu marido não conhece o meu ex-namorado, ele não consegue perceber essa semelhança. Hoje, o Henrique está com 3 aninhos. E eu sou uma mulher dividida entre a alegria de ser mãe, de ter ao meu lado o marido companheiro, carinhoso, caseiro, dedicado que eu sempre sonhei em ter, e a tristeza por ter de carregar o peso desse segredo que eu escondo. É por isso que eu disse que a vida é feita de momentos. Há momentos em que eu me sinto feliz, outros em que eu me sinto muito triste. Mas essa tristeza acaba quando eu ouço as risadas do meu marido brincando com o meu filho. E para manter essa união e essa felicidade na minha família, vale a pena o esforço para continuar guardando o meu segredo a 7 chaves. Pois nesse caso, talvez a verdade destruísse um lar.